Graça e paz, estamos no canal Voz Divina, mais uma vez, sou o pastor Hortêncio Baera, estamos no programa My Testimony e como de sempre, estamos aqui com um homem de Deus e hoje estamos com um pastor que a sua origem é de Burundi, então nós estamos a tratar com pessoas internacionais, é um prazer estar com ele aqui e vamos estar aqui a ouvir o seu testemunho. E quero pedir a você para seguir o nosso canal e colocar o seu like também. E vamos pedir ao pastor, antes de mais nada, para orar. Como é um homem que vem fora do país também, vamos pedir para orar para a África, no sentido geral, aquilo que está no seu coração. Pastor, fique à vontade. Amém. Antes de eu aqui apresentar meu nome, sou Pierre Tumaini Arushimana, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Missão Cipac, Moçambique. Estou aqui na Pura Mohara Expansão. Podemos orar a Deus? Podemos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Criador do Universo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos deu para compartilharmos o nosso testemunho aos outros, Pai, que talvez isso possa ser importante, ou nos possa também nos abrir mais uma janela para que o Teu nome sempre seja glorificado. Te agradecemos, Pai, por este canal que o Senhor abriu para que o Evangelho possa ir avante. Amém. Neste momento, Pai, colocamos tudo nas Tuas mãos. Amém. Pedimos que o Senhor seja, Pai, o guia de tudo que vai acontecer aqui neste lugar, e que o Senhor possa abençoar a todos que vão assistir a este programa. Assim, Pai, pedimos que o Senhor possa ainda cada vez mais olhar para a África, olhar para o mundo, Amém. Onde que tudo está contrário. Pedimos que o Senhor esteja conosco, ainda abençoando a Tua igreja para que seja luz. Amém. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Também quero agradecer ao pastor, porque de manhã, quando falamos, o pastor disse que não estava a se sentir bem, mas faria esforço de estar aqui. Então, para mim, estou muito grato. Agradeço a Deus, sabendo que não está a se sentir bem, mas decidiu honrar o programa e estar aqui. E creio também que Deus vai honrar e talvez vai estar daqui enquanto já tem a cura. Amém. Então, estou muito grato. Agora, vamos falar um pouco sobre as raízes, de onde vens, porque talvez há pessoas que não sabem Burundi, onde que fica, está na África, há outros que talvez nem sabem. Então, talvez nos falar da origem da sua família lá em Burundi, a cidade onde cresceu. Depois vamos ouvir como chegou em Moçambique. Como já falei, eu sou Pierre Arushimana, vindo de Burundi, e meu país situa-se na África Central. No norte está o Ruanda, no oeste está o Congo, a República Democrática de Congo. Sim. E no sul e no oeste está a Tanzânia. Ok. E a capital política é Gitega e a capital econômica é Bujumbura. Ok, Bujumbura, já ouvi falar. Sim, eu sou de lá e tive também o privilégio de, às vezes, chegar a alguns dos países vizinhos. Ok. Como? Como Tanzânia e Congo. Ok. Como que chegou a pensar em vir em Moçambique? O que te levou a sair de Burundi para cá? Como todos nós sabemos, houve tempo em que no Burundi reinava a guerra. Ok. Uma guerra tribal que levou muito tempo. E nesse tempo, cada um procura um lugar onde que ele pode estar seguro. Ok. Desta forma, eu saí do Burundi naquela época e fui para a Tanzânia. Ok. Fiquei um tempo, também pensei em voltar para lá. Sim, para Burundi. Tem mais também, as confusões continuaram e também conseguiu sair de novo.
Ok. Aí quando cheguei em Tanzânia, vi também que não era oportuno para estar lá. E pensei, orei a Deus, e Deus me guiou para vir para Moçambique. Sim. E no ano 99, em março, Sim. cheguei em Maputo. Quando chegou aqui em Moçambique, qual foi a dificuldade que enfrentou? Porque creio que já era um mundo diferente, cultura diferente, e a língua também diferente. Então, o que notou assim como o maior obstáculo ou dificuldade aqui em Moçambique a chegar aqui? Na verdade, falando, eu, quando vinha para Moçambique, não sabia que Moçambique falava português. Nunca investiguei para saber a língua que se falava em Moçambique. Ok. Eu pensava que era inglês Sim. ou francês, uma dessas. Ok. Então, quando eu chego aqui, o primeiro problema que eu tive foi de língua. De língua, sim, naturalmente. Ok. É aí que eu entendi que foi Deus mesmo que destinou eu vir para cá. Ok. Porque se eu soubesse que a língua era essa, Sim. não ia pegar essa Veria atenção. aqui. Mas, pela graça de Deus, quando eu cheguei aqui, já estive aqui. Não tinha como já mudar o rumo, já tinha que estar aqui. Ok. Mas também, antes de sair de onde eu estive, em Tanzânia, quando orei a Deus, Sim. Deus me disse, vai lá para Moçambique. Ok. E eu te abençoarei. Sim. Eu não sabia, então, que tipo de bênção Deus ia me dar. Ao chegar aqui, encontrar a língua contrária, logo tive essa grande barreira. É uma língua que eu nem quis já, Nunca tinha ouvido a falar dele. e não queria também aprender. Ok. Mas cada vez mais que eu tentava de novo, porque eu tentei também saltar para outro lado, tentar ir. Sim, sim. Mas Deus disse não. É aí onde que eu te chamei. Então, quando veio aqui em Moçambique, já era um cristão, já era convertido, já trabalhava para uma igreja. Sim, sim, já era cristão. Ok. E esse ministério onde estás agora já existia aqui em Moçambique? Não existia. Ok. Então, estamos a falar talvez com alguém que é fundador do ministério? Nada, não sou. Ok. Mas eu faço parte dos que Ok. fundaram, mas eu não tenho assinatura nisso aí. Então talvez Porque nos não falar estive um até pouco. interessado nisso aí. Ok. Mas talvez podia nos falar em como chegou de estar nesta igreja, neste ministério e servir a Deus aqui em Moçambique. Sim, sim. Nós, quando chegamos em Maputo, estive com alguns outros, e encontrei outros irmãos, Sim. conterrâneos vindo de Congo, Ruanda, Burundi, e não tinha igreja evangélica pentecostal. Sim. Mas nós, ao ir procurar qual é a igreja que pode nos acolher, Sim. porque nós, a única coisa que, quando eu chego num lugar, primeiro procuro onde está a igreja para eu poder adorar a Deus. Sim, sim. Encontramos a Igreja Assembleia de Deus. E essa Igreja de Deus tem a doutrina semelhante à Igreja Evangélica Pentecostal. Sim. E nos acolheu e começamos a servir a Deus nesta igreja. Ok. E a partir daí iniciamos uma igreja em Bobolo, lá no distrito de Maracuene, em Maputo. Sim. Mas sobre a direção da igreja de Pandora, a Igreja Assembleia de Deus. Ok. Sim, sim. Então, agora percebo que talvez já está aqui em Moçambique mais de 10 ou 20 anos. Sim, sim. Então, a família está cá também. A família, seus filhos, todos estão cá. Yeah. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz aqui. Ok. A minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui. Casei aqui mesmo, Sim. no ano 2000, dia 4 de janeiro de 2004. Ok. Casei, estive lá na nossa igreja lá em Bobolo. Sim. E vindo de outro país, claro, já era cristão, lá existem igrejas evangélicas, e quando chegou aqui também acabou estando nessa igreja. E qual foi a diferença que talvez notou em termos de forma de adorar, forma de pregar, talvez? Viu alguma coisa diferente ou encontrou mesmo o ambiente? A diferença houve, Ok. de um lado. Sim.
mas do outro lado está na mesma. Ok. E a igreja pentecostal e a igreja Assembleia de Deus Sim. são igrejas que têm quase o mesmo início. Ok. Todos partem da Rua de Azusa, onde que alguns missionários suecos tiveram um avivamento e Sim. tiveram que iniciar as igrejas, Sim. aonde que um foi para o Brasil e fundou as Assembleias de Deus e outros foi para a Suécia e Noruega e fundaram as igrejas pentecostais. Ok. E esses que fundaram as igrejas Assembleia de Deus trouxeram o evangelho iniciado nos países que fala, eu acho que foi por causa disso que se fala português. Ah, ok. E esses que estavam lá no Noruega, Suécia, eu acho que vieram para a África Central, Ok. precisamente no Congo. Sim. Aí que iniciaram essas igrejas. Uhum. E aí, a partir daí do Congo, espalhou-se o evangelho Ruanda, Burundi, Tanzânia Sim. e Quênia. Ok. E trabalhando como pastor aqui em Moçambique durante todo esse tempo, quais foram as dificuldades, já como pastor, desafios pastorais, no trabalho mesmo como pastor, que talvez enfrentou, que talvez em algum momento te fizeram pensar em voltar para seu país ou pensar em deixar servir a Deus como pastor, talvez trabalhar numa empresa secular? Como pastor, eu acho que os desafios foram muitos. Ok. Primeira coisa, até agora sou um jovem. Sim, sim. Ainda sonhava muito para fazer outras coisas Sim, sim. pessoais do que fazer as coisas Sim, de Deus. de Deus. Ok. Mas, de acordo com a minha chamada, porque também o meu objetivo, quando vinha, era pensar, criar uma vida pessoal, né? Queria ficar rico. É isso, é isso. Ok. Meu assunto não era para vir servir a Deus, Ok. mas cada vez mais que eu me aproximei de Deus, Deus também me mostrou a sua preocupação comigo, que Ele precisava de mim para eu lhe servir. E a partir daí eu entendi que não tinha como deixar de servir a Deus. Sim. Tive que me entregar e começar a servir. Eu, ao entrar nisto aqui, dizer que eu podia pensar abandonar, não tenho como, Sim. porque eu sabia que o desistir era morte. Sim. Porque Deus me chamou sem condições. Me disse, tem que vir me servir. Não tinha como dizer, não, vou esperar, eu vou passar aonde. Sim. Com as provas que Deus me mostrou, não tinha como. Pegar e começar a servir. Eu, ao entrar nisto aqui, dizer que eu podia pensar abandonar, não tenho como. Sim. Porque eu sabia que o desistir era morte. Sim. Porque Deus me chamou sem condições. Me disse, tem que vir me servir. Não tinha como dizer, não, vou esperar, eu vou passar aonde. Sim. Com as provas que Deus me mostrou, não tinha como. E falou muito de sonhos. Quando chegou aqui era um jovem, tinha sonhos e tal, e tinha seus planos. Tinha visualizado uma vida e depois percebeu que não era aquilo que Deus queria para a sua vida. Talvez nos falar um pouco daquilo os sonhos que talvez largou, deixou para servir a Deus, o que você tinha projetado, mas acabou deixando para servir a Deus. Os meus sonhos, Sim, principalmente, pessoais, era de apoio Ok. aos meus pais. Apoiar meus pais. Essa é a Financeiramente. primeira coisa. Financeiramente, ajudar a eles para viver uma vida digna. Digna, sim. Segundo, era para eu fazer a minha família e ser como os outros. Sim. Então não chegou de projetar algum projeto? Eu já tinha abrir uma projetos, empresa? Eu, quando chegava, já tinha tudo, porque eu fiz uma entrevista, passei numa entrevista e acabei trabalhando no ONG, Ok. onde que eu ganhava mais ou menos uma coisa que podia ajudar a família e me ajudar. Sim. Aonde que tive o que eu tenho hoje.
Sim, sim. Tive um lugar onde viver, minha casa. Consegui cuidar dos meus filhos. Tive algumas coisas. Sim, Transporte. Tudo eu tive, a partir do meu emprego. sim. Mas acabando, iniciando este trabalho de De Deus. pastorear as ovelhas, Sim, não tinha mais tempo suficiente para esse tipo de trabalho como era antes. ok. Isso já foi um grande desafio para mim. Sim, Aí, primeira vez, eu tive dificuldade de considerar ou como ligar essas duas coisas. Cuidar da família, fazer trabalho de cuidar do Deus. rebanho de Deus. Sim, Satisfazer as necessidades de aí e continuar ainda sendo aceito por Deus. sim. Foram um grandes desafios que eu tive na minha vida. E se alguém te perguntar hoje, dizer, está arrependido por ter deixado tudo que tinha para seguir a Cristo, qual seria a sua resposta? Parece ser eu percebi bem a questão. Eu nunca posso me arrepender de ter deixado aquilo, Ok, porque a minha vida, tudo que eu sou sim, e tudo que eu tenho e tudo que eu serei sim, está nas mãos dele. Não posso estar arrependido de ter deixado sim, meu emprego e começar a viver de uma forma um pouco mais não pouco, acostumado, sim, não acostumado, posso dizer. sim, Porque o que Deus faz para mim é muito. É muito. E a Bíblia diz que a vida é maior do que o corpo, o corpo, ou vestimento, ou roupa. sim, 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 Deus é o dono da vida. é que disse isso, Ele me dá a vida. Então, tendo me dado a vida, eu logo agradeço a Deus. agradeço por isso. Eu tenho certeza que este livro aqui está cheio de promessas para nós. Sim, Então, essas promessas são muitas mais do que eu tive e que eu acho que posso ter com meus próprios esforços. Eu agradeço a Deus. agora se um dia ter uma oportunidade de falar uma mensagem bíblica, um texto bíblico que marca a sua vida, qual seria a mensagem que ia falar para as pessoas? A mensagem está aí, Salmo 118, versículo 17. Ok. Essa mensagem eu posso, esse é aí que está na minha vida. O que diz? Já sei, eu não morrerei, mas viverei para mostrar os feitos de Deus, ou anunciar os feitos de Deus. Ok. Eu não morrerei. Essa palavra, eu tenho certeza, é isso que me dá Que força dá muita esperança. de continuar. Ok. Então, o pastor diria que continua com a mesma fé que teve quando aceitou a Jesus Cristo, porque o que eu sei, também tenho ouvido, acompanhado as pessoas, às vezes as pessoas quando aceitam Jesus, aceitam com muita alegria, servem a Deus, mas chega um momento que aquilo começa a enfraquecer, e depois de 20, 30 anos também pregando a palavra, ensinando a palavra, a pessoa já não tem aquela mesma força, aquela mesma fé, aquela mesma alegria de estar com Deus. Então o pastor diria que até neste exato momento continua, assim como diz a Bíblia, disse Abraão permaneceu firme no Senhor, na esperança que ele tinha. Então o pastor diria que até então continua com a mesma fé, com a mesma certeza que Jesus Cristo está contigo até neste momento. Pastor, eu acho que eu vou voltar um pouco atrás. Ok. Se eu falar da forma que eu aceitei a Jesus, podemos não vamos sair começar agora. de manhã até anoitecer. Só, eu queria dizer que não. Ok. Porque a forma que eu aceitei a Jesus, eu estive a seguir minha mãe. Ok. Minha mãe aceitou Sim. como era, que era tudo para nós. Sim. Meu pai era uma pessoa que só trabalhava. Sim. A vida dele podia ali tomar a cerveja dele, beber e depois. A vida dele era essa. Sim. Mas minha mãe, quando nós caíamos doentes, já quero sabe, antes de aceitar Jesus, todos iam para o curandeiro. Sim.
E todas as coisas que quem guardava, quem cuidava era a nossa mãe. E quando nossa mãe foi para aceitar a Jesus, a regra da igreja pentecostal era que aquela pessoa carrega tudo aquilo que ele enterrou lá embaixo, tudo que ele enterrou desde. Sim. Carregou um saco, aquele de 50 quilos, levou para a igreja para ele queimar. E nos informou, diz, meus filhos, Já queimei essa tudo. vida já cansei. Então vão entrar na igreja, Ok. vão queimar. Então quem fica aqui, você sabe que vosso pai nessa área não está, Sim. ele se preocupa com outras coisas. Sim. Então se vocês não Não me seguir, Sim. vocês já sabem, vão se deparar com esses tais feiticeiros sempre que fazia mal para vocês e vão vos acabar. Então, quem quer, vamos junto, quem não quer, fica, sai. Então aí não vou prolongar para falar o que aconteceu, como que meu pai também dizia, vai entrar, eu vou te tentar dar dinheiro para pagar, para batizar, nada. Ok. E logo tivemos que seguir nossa mãe. Segui minha mãe, fui na igreja, me disseram o que tenho que dizer. Eu tinha 13 anos. Sim. Aceitei a Jesus e foi batizado depois. Então, isso não foi por causa de medo daquilo que a mãe tinha falado? Eu tinha medo. Ok. Tinha medo. Não é isso. morrer. Não daquilo que a mãe tinha falado. Coisas terríveis aconteciam na nossa família. Ok. Às vezes tinha uma criança aqui em casa, quando queria dormir, punha a cabeça embaixo, perna em cima. Tinha que ir para o plantel trazer algumas coisas, punha aquilo aí, criança quer. Então logo eu sabia que era coisa terrível. E depois até meu avô, porque o meu avô tinha 7 filhos. Sim. E todos esses filhos tínhamos que fazer uma festa, uma cerimônia anual. E essa cerimônia nós todos devíamos estar aí. Sim. E a minha mãe, ao retirar todas as coisas, foi feio, porque a mãe não participava e nem seu filho podia participar naquela cerimônia. Sim. E por isso que a minha mãe teve graves discussões ou desavenças com a minha avó. Ok. E a minha avó prometeu, dizia que se é assim, eu te dou 3 meses e teus filhos vão acabar. Então aí minha mãe disse nada, meu Jesus, Sim, vai resolver. e sem pagar nada, Sim. vai resolver. Meu dinheiro já me acabou, eu levava para os curandeiros, comia tudo. Mas agora, a partir de meus filhos vão viver. Sim. E minha mãe teve 7 filhos e todos nós estamos vivos, Amém. Graças a Deus. graças a Deus. Sim. E desta forma não podia. Sim. Mas essa coisa de seguir minha mãe, quando estive distante da minha mãe, então, Sim. eu me afastava de Jesus. Por exemplo, quando entrei na escola secundária, eu estive no internato, onde passava muito tempo na escola, aqui o tempo em casa. Sim. Era 2 semanas de férias, logo voltava. Lá comecei a beber, lá comecei a fazer outras coisas. Sim. Quando chegava em casa, a Bíblia na mão assim, para agradar Fingia. minha mãe. Sim. Mas uma vez, quando uma das minhas vizinhas foi transferida na mesma escola, viu o meu comportamento lá na escola, Diz esse que chegou anda lá com em Bíblia. casa, quando nós queríamos apresentar o louvor lá na igreja, logo dizer, você hoje não vai cantar. Logo, isso foi tipo uma espada no meu coração. Disse, minha mãe agora como que vai ficar? Sim. Se ele não me ver eu levantar contra os alunos a cantar, vai saber. Vai saber o que eu estou a fazer. Minha mãe quando me pergunta por que você não canta, eu disse, não, mamãe, atrasei a mensagem. E a partir daquele dia, quando os outros iam ensaiar, eu arranjava um trabalho em casa para não ir ensaiar e justificar perante a minha mãe que eu não podia Estar lá. estar lá. E aí continua esta vida assim. Mas no tempo que houve essas coisas de guerra, não guerra, quando estive lá fora sozinho, em Tanzânia, por exemplo, Sim. não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém da família, jovem de 17, 18, 20 anos. Sim. A vida começou a apertar. Maralha daqui para aqui. Sim. A partir daí eu vi que nada. Não tinha outra Só opção. quem pode me socorrer? É Deus. A quem socorreu minha mãe nos tempos de confusão com a minha avó? Sim. Foi Deus. Então logo recorri para a igreja Amém. e tive paz. A partir daí então comecei a sentir então uma alegria Sim. pessoal, Sim, sim. aceitando a Jesus pessoalmente. De coração E agora. a partir não daí para comecei a agradar. servir a Deus. Ok. A partir daí, pastor. Agora, nós queremos terminar o nosso programa. Gostaria que o pastor, talvez em 2, 3 minutos, contasse um testemunho
creio que Deus já fez muitas coisas na sua vida, talvez não íamos sair do programa hoje, mas pelo menos um testemunho que tem para contar, para as pessoas serem fortalecidos também, ouvindo a sua história. Meu testemunho. Sim. Não vou começar onde comecei, já falei uma parte. Sim. Vou falar o testemunho daqui mesmo. Eu, quando me casei com a minha esposa, aliás, quando queria casar, Sim. orei a Deus. Sim. Pedi com que vou casar. À espera da resposta, tive muitas que apareceram para eu casar com elas. Sim. Mas quando ia, logo ajoelhava, pedia a Deus para me dizer se aquela eu ou aquele posso casar. Deus sempre me afastava desses. Sim. E depois, quando trouxe aquela outra, essa outra que eu casei com ela, e Deus disse, eu me casei. E quando casei, eu segui atentamente as orações dos pastores, quando disseram, abre o mar para que eles nasçam. Sim. Tudo aquilo aí ora muito tempo. Se assistir o filme da oração no meu casamento, Sim. levou quase uns 10, 15 minutos, orando só. Eu disse sim. Quando casei com a minha esposa, ela não podia conceber. Ok. Quando não conseguia conceber, logo outros disseram para eu ir ao hospital. E Sim. no meu emprego no serviço, meu diretor era uma pessoa que Deus lhe continua lhe abençoando, me diz, a empresa vai te ajudar. Ok. Se quiser, qualquer hospital, se quiser ir para a África do Sul, nós vamos pagar. Mas leva ali ao hospital. Daí veio aqui no Hospital Central de Nampula, fiz uma consulta especial. Tinha um doutor chamado Adolfo, um cubano, junto com um chamado Light, um moçambicano. Fizeram a análise da minha esposa. No fim, teve um exame que fizeram, tinha que abrir, mandaram uma coisa por dentro. Sim. A empresa sempre pagava essas coisas. Sim. E disseram que a minha esposa não estava em condição de conceber. E nunca vai conseguir conceber. Eu fiquei um pouco assim, com a cabeça. Logo fui na igreja, falei com um pastor. Nesse tempo estive a reunir na igreja, tinha um pastor chamado Jesus. A esposa dela, eu lhe falei, mas mamãe, Deus é que me deu essa mulher. Sim. E Deus não dá uma coisa com defeito. Sim. Eu orei a Deus, Deus me deu aquela mulher. E Deus não dá uma coisa com defeito. com defeito. Sim. Então eu acredito que Deus não vai deixar assim. Aquela senhora me diz assim, era missionária Vera, ela me diz assim, vai à frente, filho. E assim, o que você está pensando? Diz, eu penso assim mesmo, vai com essa fé, Deus vai fazer. Eu um dia as senhoras tinham um sítio, se congregava para orar, foram orar juntos. Minha esposa também foi. Mas antes disso, quando eu saía do serviço, sempre ficou magrinho, muito magrinho. Cada vez mais que a minha esposa sentia dor, dizia, me leva ao hospital, me leva ao hospital. Não será... Porque o doutor diz assim, podemos fazer uma pequena operação. Ok. Para ver, abrir, para ver o que está acontecendo. Mas não estamos garantia de alguma coisa acontecer. Sim. Eu disse nada. Liguei para a família dela também, disse, espera. Um dia minha esposa me liga, anda aqui me levar. Fui em casa, lhe carreguei, levei ao hospital. Ao chegar no hospital, querendo abrir a porta daquele para marcar a consulta, eu lhe falei, minha esposa, você sabe, Deus tem falado comigo, tem falado conosco. Sim. Mas esta vez não falou nada. Você quer te abrir aqui? Sim. Sem estar a tirar criança, sem estar a fazer nada. Sim. Eu lhe falei, se você isso te acontecer, sabe que teu irmão próprio disse que não podia fazer isso. Sim. Logo ela disse, mas a irmã fulana, chamada Alfonsina, me disse para ir fazermos uma oração juntas. Então, que tal a gente ir? Eu lhe falei, mamãe, vai lá. Liguei para aquela irmã, disse, estou em casa, vamos lhe acompanhar o sítio onde vamos fazer isso agora. Foram e eu fui para o serviço. E depois ligamos para a irmã Alfonsina, que é amiga da minha esposa, que disse que tem um lugar onde que eles fazem a oração das mamães.
Então, logo eu lhe falei, pode ir. Ela foi e eu fui para o meu serviço. Sim. A volta da oração, quando nos encontramos em casa, ela que disse. Quando orava, tocava aqui, a dor mudava para aqui. Quando orava para este lugar também, a dor mudava para outro lugar. E a pessoa que estava a orar, ela é uma missionária brasileira, diz assim, agora se operasse, aonde poder, se operasse aqui, depois a dor mudar para aqui, ia operar a todo lado então. Ele diz, espírito maligno, sai dela, em nome de Jesus. E a partir daquele dia, daquele momento, não senti mais a dor. Era no mês de agosto. Sim. E graças a Deus, no mês de maio, dia 21, Do ano a seguir. tivemos o filho. Amém. E eu, quando a minha esposa tinha grávida, eu disse, da oração saiu este, será um rapaz. O nome dele será chamado de Samuel. Quando falei isso aí, parecia uma brincadeira. Sim. Mas sempre criava amizade com todo medo que eu encontrava. Para que quando chegar o dia de nascer, todos estar atento para me ajudar, porque eu estive muito... Eu nem pensar, porque o que o doutor Adolfo era um doutor muito respeitado aqui no Hospital Central. Sim, muito experiente. Não. Então logo, o meu filho chegou o dia, era numa sexta-feira, saiu do serviço, como também o voo era barato, Sim. era um tempo de ar corredor, quando tinha aí. Sim. Decidi ir passear um pouco para Maputo. Chegando no aeroporto, encontrou a enfermeira que assistia a minha esposa, também está no aeroporto, diz que a tia tinha falecido em Quilimane. Sim. Mas eu perguntei, mas se a minha esposa nascer esses dias? Nada. Ainda na ecografia que fizemos, ainda falta é até junho, pelo menos no meio de junho ou no fim. Isso era dia 20, Sim. na sexta-feira. 20 de maio de 2005. 2005. Eu fui, viajei com o mesmo voo. E deixei em Quilimane e eu continuei para Maputo. Sim. No sábado, dia seguinte, estive a passear com meu irmão no caminho a Espamanino, a pé. Sim. Alguém me ligou, ouve lá, parabéns. Parabéns o quê? Samuel já nasceu. Ah, que alegria. Nada. Eu saí de Não estava a acreditar. Estive a correr para o aeroporto para apanhar um voo que está lá mesmo. Para voltar e confirmar. Será que não tem voo que vai para Nampula até segunda-feira? Ah, Não sei, mas estive com muita alegria. Também eu aprendi uma coisa, que Deus quis me ensinar algo. amém. Porque eu tinha me preparado para o nascimento do meu filho. Numa de que eu queria alguns meios para ajudar a minha esposa. Sim. Mas pela graça de Deus eu não estive quando o meu filho nasceu. Eu não sei como que ia ser. Sim. Também ia pensar que eu ajudei a Deus para me dar um filho. Mas pela graça de Deus, eu agradeço a Deus. Ela é uma coisa que eu posso dizer, é um testemunho que eu posso contar. De verdade, Deus é bom. Amém. É por isso que a Bíblia diz, confia os teus caminhos ao Senhor Sim. e prosperarás. Está aí o pastor Pierre estava a contar aqui seu grande testemunho. A esposa, já os médicos já tinham confirmado que ela não podia dar parto, não podia ter filhos, mas hoje é pai de 6 filhos. 6 filhos. Então, Deus pode fazer aquilo que parece impossível na sua vida. E este aqui foi o nosso programa My Testimony. Quero agradecer o pastor Pierre por estar aqui no nosso programa. Espero que talvez da próxima também venha nos contar mais testemunhos. Deus te abençoe. Amém. Amém. Obrigado. Então, este aqui foi o nosso programa My Testimony, a edição de hoje com o pastor Pierre. E não esqueça de seguir o nosso canal Voz Divina no YouTube. E também coloca o seu like e siga-nos e partilha também o link. Eu sou o pastor Hortêncio Baera. Até a próxima. Deus abençoe ricamente.